E vamos ao resumo do que foi visto no nosso 8º encontro desse ano, seminário Acompanhando Lacan, onde a gente estudou os 3 últimos capítulos do livro 2. E o capítulo 22 tem como título Onde está a fala e onde está a linguagem, em que ele inicialmente nos lembra que numa análise, na estrutura do ser falante, existe a função da fala e a função da linguagem. E a maneira com que a gente se inscreve na linguagem determina a nossa forma de estar no mundo. A linguagem é diferente de um código. O código busca uma significação universal. O código busca uma significação única, enquanto a linguagem é ambígua, tem várias possibilidades de interpretação, ela é polissemântica, ela tem vários significados possíveis. O código busca um significado fixo, enquanto a linguagem é ambígua. Então a linguagem, ela é anterior ao sujeito, ela está aí desde sempre. E o que nos interessa na análise é como esse sujeito habita essa linguagem e como ele fala desde essa linguagem, para entender, a sua relação com os significantes que o determinam. E Lacan vai dizer que uma mensagem, essa mensagem que vem do inconsciente para o consciente, nada mais é do que uma sequência de significantes. Essa sequência de significantes é preciso que o paciente os subjetive. Podemos pensar assim o tratamento, O paciente subjetivar essa cadeia de significantes que o determina e que está ali antes dele. O que dá significação a esse conjunto de significantes é o corte, o intervalo, o ponto, é a escansão. Porque senão, essa bateria de significantes não teria possibilidade de ter significação. Então é importante a gente pensar isso na clínica, Que a maneira com que a gente pontua, corta, abre as escansões nessa cadeia é o que vai permitir ela mudar, alterar ou ter significações. Isso tudo também para nos lembrar que aquilo com o que nós trabalhamos tem materialidade, tem realidade concreta. Então o psicanalista não trabalha com coisas abstratas, trabalha com a materialidade do simbólico. Isso é muito importante, E como esses significantes não têm significação nenhuma, é possível criar, desfazer, construir novas ou articular transformações dessas baterias. Ele vai nos propor o apólogo dos 3 prisioneiros, que é um apólogo que ele elaborou, para nos mostrar que enquanto a gente não subjetivar essa mensagem que está escrita na nossa nuca, a gente vai continuar se atrapalhando nas nossas relações com os outros, porque a gente não sabe muito bem quem a gente é e o que nos determina. Na medida em que a fala, o trabalho de análise, nos permite
afirmar, isso me determina, esse sou eu, e com isso vou fazer algo novo, enquanto a gente não consegue se apropriar simbolicamente dessa mensagem, a gente fica se debatendo, a gente fica se confundindo com o que está no inconsciente dos outros, com o que está escrito na nuca, nas costas dos outros. A gente fica se atrapalhando imaginariamente enquanto a gente não souber quem a gente é. E o que faz com que a gente saiba quem a gente é falar, né? Falar daquilo que está em nós. A linguagem, portanto, é universal, nos antecede, mas a fala é singular. A fala é de um a um. E a fala cria, rearticula, produz novidades. Assim como fez César ao atravessar o Rubicão. Ele muda a história. Ele transgride aquilo que o determina. E se faz de um simples ato um ponto em que não é possível mais retornar. Como diz Kafka, é preciso ir até onde não é possível retornar. Esse é o sujeito. É aquele que instaura uma ação que é sem retorno. Esse é o capítulo 22. O capítulo 23 trata de uma conferência sobre psicanálise e cibernética, em que a gente entende que o estudo da cibernética é muito importante para que a gente possa visualizar o que seria a ordem simbólica, o que seria o funcionamento inconsciente dos nossos pacientes. E esse funcionamento inconsciente, como a gente já sabe, é um conjunto de traços organizados através de leis, através de combinatórias. Portanto, quando a gente pede para o paciente falar livremente, falar sem pensar muito, é justamente para que se desdobre aí, se apresente ali na cena clínica essas combinatórias, esse sistema de leis que o determina no seu sofrimento, na sua escolha, nos seus sintomas. Então, quando o paciente fala sem parar, fala sem pensar, fala livremente, vai aparecer ali as insistências, as repetições. E nessas repetições existe, portanto, o núcleo do real, que é justamente isso que resiste ao simbólico e que volta sempre ao mesmo lugar, sem se transformar, sem criar, mas se fazendo notar pela sua insistência. Insistência em não se inscrever. Então, esse real, na clínica, não é também o caos absoluto, mas é o ponto aonde esse sistema simbólico falha, o ponto aonde esse sistema simbólico não consegue dar conta. A gente mapeando, portanto, o funcionamento desse sistema simbólico nos permite localizar esse ponto de real e circunscrevê-lo até ele poder ser melhor contornado, até ele poder diminuir os seus efeitos desestruturantes, angustiantes, ansiogênicos, pois quando conseguimos melhor localizá-lo
na cadeia significante, ele perde esse caráter devastador que é o quando ele está muito desligado. Quer dizer que, localizando esse real dentro da lei significante, é possível para o sujeito se reposicionar em relação a ele, não ficar tão submetido às suas aparições. Seria uma forma de domar o real, de fazer algo com ele. E como esse real aparece no não-sense, no não-sentido, é justamente o que justifica que o analista trabalhe desde o ponto daquilo que não faz sentido, que é justamente uma forma de poder escutar, manejar e trabalhar com o real. Então, o psicanalista trabalha com aquilo que escapa o sentido, justamente para alcançar esse núcleo do real. Aquilo que insiste, portanto, pode ser trazido à existência simbólica como uma mensagem que busca ser reconhecida, mas algo dessa mensagem continua restando, continua insistindo, porque é justamente aonde pulsa esse furo no simbólico, que é o real, e que sempre resta, de alguma forma, não simbolizado. Esse núcleo do real é justamente a força que coloca a cadeia significante para se repetir até ser escutada. Seguimos. E vamos ao último capítulo do seminário, capítulo 24, o grande outro, o sujeito e o eu. O capítulo inicia com uma discussão sobre uma passagem bíblica que diz que no início era o Verbo. Serve para ilustrar o que a gente entende, que no homem o que vem primeiro é o simbólico. E é a partir desse simbólico que é possível cavar ausências no real. Portanto, o real só toca o ser humano porque o ser humano é marcado pelo simbólico. Então, o real só existe para um ser de linguagem. E as coisas só existem porque se fala delas. Vejam, né, que o simbólico é o traço da ausência e o real é o que resiste a esse traço. Esse simbólico, como diz Lacan, funciona numa estrutura triangular. É preciso que haja 3 elementos para que esse simbólico funcione desde uma lei, desde uma regra. Então, o simbólico exige um terceiro ponto que amarre os elementos da estrutura. Essa estrutura feita semelhante a uma máquina de pequenos zeros e pequenos uns. Um circuito de presença e ausência. O sintoma neurótico, sintoma psíquico, é formado por esse conjunto de traços, e que portam em si significações. Significações que tentam chegar como mensagem ao eu. E o eu se defende dessas significações, porque essas significações estão associadas à angústia, associadas à castração, associadas à falta. Essa repetição que insiste, portanto, para ser reconhecida,
tem uma face significante e uma face real. É possível traduzir a face significante para que ela se inscreva melhor no simbólico, mas a face real seguirá insistindo. Então ele levanta novamente aqui os elementos basilares para a gente pensar a prática psicanalítica, que é o grande outro, o sujeito, o outro e o eu. Ele nos diz que na clínica psicanalítica deve-se ajudar o paciente a abrir a passagem que vai do grande outro ao sujeito. Essa passagem sempre é atrapalhada pela relação imaginária. Assim como a relação imaginária sempre vai ser atrapalhada por essa passagem da trama simbólica. No centro dessa estrutura toda, temos o real, que é o impossível para cada um de nós. O que acontece na neurose, justamente, é uma dificuldade de passagem dessa mensagem do grande outro ao sujeito. O eu resiste à transmissão dessa mensagem. Mas, se na clínica a gente ajudar a fazer com que o eu se aproxime mais do sujeito do inconsciente, assim como o pequeno outro se aproxime mais do grande outro, fazendo um achatamento do esquema Z, do esquema L, fazendo um achatamento e aproximando esses polos, vai ser mais fácil que haja uma tramitação mais fluida da mensagem do inconsciente ao eu. Mas para isso vale lembrar que a posição do analista precisa ser abandonada como par imaginário do paciente e que o analista encarne esse lugar do outro para não resistir à experiência da análise. Nessas condições, o paciente vai conseguir encontrar ali um dispositivo que seja suficiente para que ele possa dar conta do seu quinhão, para que ele possa dar conta daquilo que cabe a ele suportar. O dispositivo psicanalítico, portanto, deve possibilitar que essa fala que está presa no inconsciente passe pelo eu e se liberte, para que daí seja diluída nas correntes do simbólico. Não que isso vá fazer o eu progredir, sublimar, evoluir, porque não trabalhamos com essa ideia de progresso, de evolução, de melhoramento. Mas certamente a vida vai ficar um pouco mais fácil. Trabalhamos, na verdade, com uma ordem simbólica em pleno parto, que insiste para ser realizada. Trabalhamos com essa cadeia significante, que enquanto não for reconhecida, vai continuar silenciosa, produzindo efeitos nefastos na vida daquele que fala e que nos procura. Bom, assim termina o Seminário 2.